Inscreva-se no canal. Desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. Derribaram perante ele os altares de Baalins, cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, as imagens de escultura e de fundição quebrou, reduziu a pó e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. E o mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda de Naftali, em seus lugares assolados ao redor. Tendo derrubado os altares, os bosques, as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no 18º do seu reinado, ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maasaéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Mas eu quero ler com vocês o versos de número 14. O versos de número 14 diz assim o texto: E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Versos de número 18. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias se me deu um livro, e Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Para encerrar, versos de número 35, assim o diz: E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todas quantos se acharem em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após ao Senhor, Deus de seus pais. Você vai curvar a cabeça, eu quero orar com você nesta hora. Eterno, poderoso Deus, está aqui, a leitura da tua palavra já aconteceu. O Senhor sabe que eu procurei, vasculhei, esmiucei, decompus para tentar entender esse texto, Senhor. E obtive alguns resultados dessa minha busca, mas o coração ainda continua sendo uma terra que ninguém anda. Eu li esse texto, preparei alguns tópicos para poder aplicar na tua igreja, Senhor. Igreja esta que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Porém, Senhor, eu interpretarei esse texto, mas somente que tem o poder de sondar os corações continua sendo o Senhor. Eu não sei como essa pessoa adentrou esta casa para lhe prestar um culto, Senhor da glória, mas eu queria que o Senhor falasse conosco e permanecesse conosco nessa reunião, recebendo toda esta adoração. Fazemos esta oração em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode tomar o teu assento, deixando a sua Bíblia aberta, segundo livro do Crônicas, capítulo de número 34. Olhar para a vida de Josias é você entender que Deus escolhe pessoas para um propósito. Então diga comigo: Deus escolhe pessoas
para um propósito. Eu entendo que no início da minha fala é de suma importância você prestar atenção, porque eu quero explicar algumas coisas. Por quando estiver lá na frente, eu não terei mais como falar sobre. Subentende que você precisa conhecer. Uma coisa interessante que é olhar para esta palavra, olhar para essa história, é que Josias significa o Senhor o sustenta. Josias, ele está dentro de uma linhagem real. Ele é um rei, mas ele tem o seu reinado no reinado de Judá. O que seria esse reinado de Judá em poucas palavras para você? Lembra dos 12 filhos que Israel teve? Você lembra? Você lembra das 12 tribos que nós falamos quarta-feira passada no culto falando de Gênesis? Essas 12 tribos vão dar serão divididas todas as suas terras. Aquela terra de Canaã será dividida para essas 12 tribos. Chega um período da história, que é o período dos reis de Israel, aonde haverá uma divisão desse reinado. E 10 tribos, elas ficarão no lado do norte. E do lado do norte haverá 19 reis. Quantos reis? Todos os reis que vieram do lado do norte, governando 10 tribos, não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Eu vou repetir mais uma vez. Na divisão dessas 12 tribos, no governo de 10 tribos, com a capital de Samaria, conhecida como Reino do Norte, os 19 reis que vieram, 19 reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Essas 10 tribos, Naftali, Azé, Gade, Zebulon, Ruben, Simeão, todas essas tribos foram levadas para a Síria e desapareceram em 722 por um homem chamado Sargão, que entrou em Israel e os levou e destruiu. Agora tenta imaginar as únicas 2 tribos que restam, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E o rei Josias, ele está dentro dessa dinastia de 19 reis do Reino do Sul. Dos 19 reis do Reino do Sul, 9 fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. 10 não o fizeram. E olha que coisa interessante ainda. 5 desses 9 reis, ou desses 19 reis do Reino do Sul, eles se empenharam em algumas reformas, evangelista Marilson. Sendo ele Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. 2 dos reformadores que acabei de citar apostataram-se no final de sua vida. Eles empenharam reformas, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, mas depois de conseguir se reformar, depois de se estabelecer, depois de alcançar patamares altos, eles elevou-se o seu coração e abandonaram ao Senhor. Os filhos de Josafá, Ezequias e Josias foram maus e destruíram quase tudo o que se havia sido feito. Ou seja, filho de peixe, às vezes não é peixinho. Porque dá a entender que o meu pai foi uma bênção e o filho será uma bênção. Mas as reformas realizadas, tanto por Josafá, como a reforma realizada por Ezequias, como por Josias, o filho de Ezequias foi Manassés. Ezequias foi um dos reformadores que ele conseguiu tirar uma imagem de escultura levantada na época de Moisés, dada ali o nome de Neustã. Ezequias, ele fez muitas purificações, mas o seu filho Manassés foi um dos piores reis de Israel. Foi tão pior, que a reforma que Josias fez, segundo Stanley Ellison no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, diz que foi uma reforma inútil. É uma reforma que apenas produziu benefício para o rei e pelo período do seu governo, porque após isso,
essa tribo será levada em cativo para a Babilônia e ficará 70 anos lá. Ainda nas minhas definições, que eu acho que é de suma importância, é de estranhar que 4 desses reformadores, Josafá, Joás e Ezequias e Josias, os pais dele eram ímpios. O pai de Josafá era ímpio, o pai de Joás era ímpio, o pai de Ezequias ímpio. E Josias ímpio, tiveram os pais ímpios. Mas não foi pretexto, não foi desculpa para andar no caminho correto que a palavra de Deus assim o diz. Somente Asa, o pai de Josafá, criou filhos devotos. E parece uma característica frequente o fato de, ao se tornarem grande e próspero, terem se afastado do Senhor. Eu gosto muito, e quando a gente chegar nesse estudo, nessas quarta-feiras que vai vir por aí, 2 profetas foram contemporâneos ao reinado de Josias. Um deles é o Sofonias, que quem sabe você nunca ouviu falar, mas estou lhe dizendo agora. Outro profeta levantado, principalmente no período da reforma, coincide com a reforma de Josias, é um homem chamado Jeremias. Jeremias profetiza em um dos piores momentos da história de Israel. A história de Josias é daqui, irmão. Depois daqui, Josias foi o último reformador, lembra? Que é uma reforma inútil, que quem virá, prova diz que o filho de Josias, que vai vir, Joacás, não cumpre o que o seu pai o faz. Ele termina. O pai realiza uma reforma, reinou 31 anos, Hélio. 31 anos, mas o seu filho que o vem faz tudo que é errado. Josias está em um dos piores momentos da história de Israel. É um momento que Deus, ao ponto que o próprio, nós vamos chegar até lá, que a própria profeta Uda vai falar para ele: olha, parabéns, olha, nota 10 que você está fazendo, mas isso só vai livrar você, a tua família e o teu reino. Deus não tem mais aliança com esse povo. Deus vai destruir esse povo. Por isso que eu entendo Abacuque dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. É um homem querendo se livrar de um grupo que está vindo, os caldeus, que vem com os pés que nem pisam na terra, de tão ligeiro que são, para destruir Israel, Judá necessariamente, porque Israel já tinha sido levado cativo. É por isso que Abacuque está bravo: Senhor, o Senhor vai usar esse ímpio para nos castigar. Eles são piores do que nós, Senhor. Mas Deus disse: eu estou usando eles porque eu tenho um propósito, mas também haverá punição para eles. Ouvi a tua palavra e temi, e disse: aviva, Senhor, a tua obra. E no meio dos anos as notifica, e no dia da tua ira, lembra da tua misericórdia. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que as vacas sejam arrebatadas dos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Mas eu olhando para essa história de Josias, a biografia dele, existe um divisor de águas. Se puder ligar aquele ventilador ali, eu vou ficar grato. Eu sinto que vem um refrigério dali para a minha vida hoje. Hoje eu queria, dentro dessa história, interpretar esse texto com o tema. Diga comigo: os benefícios de se buscar ao Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2º livro de Crônicas. A gente sempre tem o hábito de pedir aos membros dessa denominação que mantenham sempre o texto aberto no qual o pregador está lendo. Se ele pedir para fechar a Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta. 2º livro de Crônicas, nós ficaremos nesses textos aqui, é importante. O capítulo de número 34, versos 1, é o início do reinado dele. O texto diz: tinha Josias 8 anos, capítulo 34 do 2º livro de Crônicas. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor,
e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Pastor Paulo, olhar para esse texto, eu tenho duas verdades a serem destacadas. A primeira verdade que eu destaco lendo esse texto bíblico é que um menino de 8 anos de idade não está em sua capacidade cognitiva para governar uma cidade. Ele é um menino, ele é um garoto. Pode ser manipulado, influenciado. E o interessante é que, para comandar uma cidade e dar diretrizes para um povo, nenhum dos piores momentos da história. Eu não falei para você, mas o pai dele, chamado Amon, foi morto. Reinou 2 anos e o próprio povo do palácio mata. A coisa estava tão bagunçada que quem colocou Josias foi o povo. O povo, vamos te levantar. Um menino com 8 anos de idade começa a reinar. Interessante que dá para entender que em momentos improváveis, em momentos de impotência, em momentos incertos, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas, vai colocar o seu caminho. Por mais que você olhe para a tua vida, olhe para a sua capacidade, fala, não tem como eu estar aqui. Mas fique tranquilo, quando Deus levanta, Ele cuida de você e vai colocar pessoas no seu caminho. Eu aprendi uma coisa, você não precisa de dinheiro, você precisa ter contato. Eu vou falar de novo, você não precisa de dinheiro, você precisa ter contato. Porque quem tem contato tem dinheiro. Olha para o teu irmão e fala assim, você tem contato, irmão? E quem tem não conta. Eu tenho umas fontes tranquilas aí, né, Marius? Uma coisa interessante, que é um período de corregência. O que seria isso? Pessoa que é regente com outrem, aquele que compartilha com outro a responsabilidade por chefiar. E o interessante também, que são exemplos ruins pastoralistas. Moisés reinou 55 anos. Aos olhos do Senhor. Por mais que Manassés no final de sua vida se arrependa, não é suficiente para que o seu filho Amon ande no mesmo caminho. Prova disso que Amon, seu filho, ele deu continuidade. É levar a nação para o mesmo caminho. Ele não tem exemplo dentro de casa. É ruim. E quantos às vezes com essa desculpa fala, pastor, mano, eu chego dentro da minha casa, minha mãe está se prostituindo, os meus irmãos estão no mundo das drogas, eu acho que eu vou desviar, eu acho que eu vou parar. Mas Josias não tinha ninguém de exemplo dentro da sua casa, mas ele disse, eu não posso ter o meu pai como exemplo, mas eu vou buscar, aleluia, a Davi, o nosso pai. Está Elias sozinho, com 850 profetas, todos buscavam o seu Deus, mas Baal não respondeu. Mas independente de você estar sozinho, você está com um Todo-Poderoso, e quando ele clamou, Deus respondeu com fogo. Uma coisa interessante, você não sei se você está aguçado, mas eu estou, é que Josias é fruto de uma promessa. Diga comigo, Josias é fruto de uma profecia, em cujo tema poderia até ser colocado, mas eu estou trabalhando benefícios de se buscar o Senhor. Mas também é interessante olhar por essa ótica, escolhido por um propósito. Josias foi profetizado antes, 300 anos antes de ele nascer. Lembra quando eu falei que houve a separação das tribos? Lembra? Quando Salomão morreu, deixou seu filho chamado Roboão. Roboão, jovem, péssimo administrador. Mas ainda ele conseguiu se levantar. E quando ele se levantou e se ergueu, ele abandonou o Senhor. As suas atitudes e os seus conselhos tomados erroneamente, ele perde 10 tribos e entregou na mão de Jeroboão, um grande líder do exército. Jeroboão, com medo de perder o povo, porque ele sabe que uma vez por ano, Gustavo, tem que subir em Jerusalém e oferecer o sacrifício.
tem que ir para a Páscoa, tem que ir para o culto das primícias, tem que ir para a festa do tabernáculo. Jeroboão falou: se esse povo subir, não desce mais, eu não posso perder o povo. Levantou um altar lá em Betel e disse: olha, aqui é o Deus que tirou vocês da terra do Egito, não precisa ir em Jerusalém, não precisa, adore aqui. Foi ele que implanta a idolatria, Jeroboão, filho de Nebate. Aí, primeiro livro de Reis, capítulo 13, veio um profeta de Judá, não tem nome, anônimo, e levanta e diz: olha, assim diz o Senhor, até anotei: eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá, Betel, a Jeroboão, estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com uma palavra e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: e este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Esse homem chega e diz: olha, vai nascer um homem que vai colocar a casa em ordem. Vai nascer um rei, ele vai ser diferente, o contexto vai estar difícil, o contexto vai estar nebuloso, mas é nesse contexto que Deus vai levantar. E nisso aqui eu já quero liberar uma palavra para a tua vida. Quem recebe essa palavra em o nome de Jesus? Eu não sei como está o contexto da tua vida, pastor, meu contexto está difícil, está improvável, as coisas estão dando erradas para mim, a casa minha está uma bagunça dentro da minha família, onde eu coloco as minhas mãos está dando tudo errado. Pode ser um princípio que Deus te está dizendo, que está te levantando por uma grande obra e te escolheu por um grande propósito. Às vezes esse período de calamidade é um cenário específico para você se levantar como se levantou Ezequiel, e foi ao vale de ossos secos e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Possa ser esse contexto que Deus está querendo te levantar para um propósito maior, para você entender. Mas olhando para esse texto, capítulo de número 34, se ele começa a reinar com 8 anos, diz o versos de número 3, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º, vamos parar por aqui, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. Uma coisa interessante é que a ótica do livro de Crônicas, ela é diferente da ótica do livro de Reis. No livro de Crônicas, eles enfatizam todos os reis de Israel. No livro de Reis, livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, quer mostrar toda a linhagem dos filhos dos reis de Judá. Prova disso que não aponta muitos dos seus erros. Não é a ótica, mas aparece a expressão 11 vezes: buscar ao Senhor. E olha que coisa interessante, que nesse exato momento, se ele começa a reinar, Joel, isso com 8 anos, e agora ele está no 8º ano, 8 com 8, ele tem 16 anos de idade. Aleluia. E quando ele está com 16 anos de idade, o texto diz: sendo ainda moço, jovem, ele disse: eu vou buscar ao Senhor. E olha que coisa interessante, que é nessa idade, ele optou por buscar a pessoa certa, na hora certa, no contexto certo, e obteve os resultados certos. É aqui que você traça uma linha divisória do seu ministério, ou seja, a partir daqui as coisas vão obter outros rumos. E 3 coisas que eu destaco: um período de extrema apostasia, era um jovem apenas, sem experiências, corrupção dos sacerdotes e do povo. Ele tem tudo contrário a ele. Ô irmão,
Você já tentou implantar uma mudança num contexto onde ninguém quer mudar? Onde a pessoa está contumaz, com um erro contumaz, onde está obstinado? Há uma generalização. Você já viu aquela expressão, uma andorinha não faz verão? Nesse texto quebra esse paradigma, porque aqui uma andorinha vai fazer um verão. Mas ele vai fazer um verão, não é porque ele tem amigos. Ele não vai fazer um verão, não é porque ele tem contato. Ele vai fazer, aleluia, um verão, porque Deus escolheu ele por um propósito. E por ter o escolhido, ele buscou o Senhor. E quem busca o Senhor, vai o encontrar. E uma coisa que eu observo na minha caminhada pastoral é que em momentos delicados de nossas vidas, e decisivos, evangelista Maico, quem a gente busca? Em momento de angústia, em momento de perca, em momento de calamidade, quem a gente recorre? Por isso que em momentos de aperto, tem pessoas que ao invés de buscar o Senhor, dobrar o joelho e falar: Senhor, abre as portas para mim, eu quero prosperar no meu trabalho. Ele mais fácil ir para o cartão de crédito, ele prefere ir para o empréstimo no banco, ele prefere ir para o agiota. Mas o salmista diz o seguinte no Salmos 20: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas tem gente ainda louco que prefere fazer menção do nome do Senhor. Quando as pessoas hoje não têm condições de gerar um filho, eles preferem ir ao médico, fazerem tratamento, e eles preferem fazer uma inseminação artificial, a inseminação in vitro. Mas as mulheres naquela época, elas não tinham a matrícula do SUS, elas não tinham convênio médico na Mil, não. Quando elas estavam estéril, como disse Raquel: dai-me filhos, senão eu vou morrer. Como Ana, que não tinha médico, mas eu vou. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ela subiu para buscar e desceu dali com a sua oração ouvida, porque o Senhor atende aqueles que o buscam. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Davi está vindo, pastor Paulo, de uma peleja que ele não pelejou. Porque os moradores da Filístia, os filisteus, disseram: não, esse cara matou Golias. Você é louco, quis. No momento da guerra ele virar nosso inimigo. Não luto com ele. Todo mundo tinha medo de Davi. Um menininho novo, pequeno. Aleluia. O povo tinha uma musiquinha de Davi. Davi matou 10 mil, Saul matou 1000. Davi é o cara, esse aí é o cara. Aleluia. E aí diz o texto que Davi está voltando para sua terra com seus homens. Mas quando ele olha para uma cidade chamada Ziclague, onde ele morava, estava pegando fogo. Quando ele chegou lá, as casas tinham sido saqueadas, os filhos tinham sido levados embora, e estava todo mundo angustiado, aleluia. E no momento da angústia, o texto diz que o povo falou: nós vamos te apedrejar, Davi, porque nós fomos para peleja com você, nós fomos pelejar ao teu favor, e olha que tem de paga para as nossas vidas. Levaram as nossas mulheres, levaram os nossos filhos, levaram a nossa fortuna. Mas Davi, ele não foi reclamar. A palavra do Senhor diz que Davi falou: eu vou me fortalecer no Senhor. E ele buscou o Senhor, falou: Senhor, olha o que está acontecendo, eu persigo ou não persigo? E quando ele buscou o Senhor deu direcionamento para ele: pode perseguir que eu sou contigo, diz o Senhor dos exércitos. São momentos como esse que as pessoas ficam confusas e tomam as piores decisões da sua vida, porque esqueceram de consultar o Senhor. Em quadros de calamidades e contraditórios ou improváveis, não é tempo de desanimar. Quantos que acham que na juventude é tempo de dar ocasião aos desejos da carne? Ele está com 16 anos, irmão. Fala para um jovem, eu falo que os meus vai casar com 16, a minha fica brava. E se casar? Eu casei com 19, né? Casei com 18. 19. Ela que ela sabia que ela não podia perder o nego, ela já foi pro cartório. Ela já é também ligeira.
Dá glória para me beber água aí, irmãos. Já amarrou o jumentinho, agora não tem nem mais para onde correr. Me batizei dia 12/2/2006. Está a pastora Lídia na presidência dessa igreja. É porque desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu continuo buscando ao Senhor. São frutos de escolhas lá atrás que eu fiz. Caminhos que eu trilhei. Sacrifícios que eu fiz. Alguém poderia falar para mim, você é muito jovem, vai cuidar do seu futuro. Prova disso que muitos disseram, você é louco fazer teologia não dá dinheiro. Vai fazer teologia? Para que teologia? Faça advocacia, cara. Vai fazer um curso que você vai ganhar muito dinheiro lá na frente. Mas esqueceram de ler o livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, lembra do teu Criador, enquanto você ainda é jovem, enquanto tu tem força, enquanto você tem disposição para fazer. E por isso que Deus escolheu o jovem, porque sois forte e vencesse o maligno, e a palavra de Deus está em vós. É por isso que Paulo disse a Timóteo, fuja dos desejos da mocidade, ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no comportamento, aleluia. Ser jovem, meu amado irmão, isso não está dando vazão para você se envolver com pecado, se envolver na pornografia e viver uma vida medíocre, porque eu tenho um texto bíblico que diz que Josias estava com 16 anos, o texto enfatiza, ele era jovem, mas ele optou, eu vou buscar ao Senhor, e quem busca ao Senhor encontra, buscar-me-eis e me achareis, quando vos buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Oh, aleluia. Provérbios 28:5 vai dizer, irmã Carolina, os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Salmos 27:4 diz, uma coisa pedi, e essa eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no teu santo templo. Olhar para esse texto, eu vou trabalhar 2 benefícios, porque o horário não permite. Diga comigo, 2 benefícios de se buscar ao Senhor. O texto do capítulo de número 34, versos de número 3, diz assim, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Começou a buscar o Deus de Davi, o seu, e no 12º ano, ele está com 20 agora. 4 anos depois de ele ter buscado ao Senhor, diz o texto, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. O primeiro benefício de você buscar ao Senhor é que o Senhor lhe dará as atitudes corretas a serem tomadas. Eu vou dizer de novo. O primeiro benefício de você buscar ao Senhor é que Ele lhe dará as atitudes corretas a serem tomadas. E às vezes você entra por um caminho, mas não é porque você quis ir por aquele caminho. É que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Às vezes você fechou um negócio, alguém falou, você é louco. Não é porque você fechou o negócio, é que o Espírito do Senhor que habita em você te guia em toda a verdade. Não vos deixarei órfão, enviarei o outro Consolador, o qual estará convosco, Ele vos guiará em toda a verdade. Momento de contradição, para onde eu vou? Para a esquerda ou para a direita? Quem não tem direcionamento do Senhor, olha para os pastos verdejantes, as campinas do Jordão, falou, eu vou para ali. Mas quem busca o Senhor, quem está debaixo de uma promessa, diz, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe por quê? Eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma promessa. Eu busquei ao Senhor e Ele me direciona nos meus passos.
atitude de olhar para esse texto, ele está com 20 anos de idade. Mas por onde você começa? Porque, irmão, você olha para esse texto aqui, o evangelista Ângelo, a gente fala, é fácil. Irmão, sabe quando você está narrando o jogo? O cara está narrando o jogo e tal, aí fica falando, não, você tem que colocar, não, ele errou, o técnico errou. Tinha que você fazer assim, é diferente você estar na pressão, quem está conseguindo entender? Quando você está lá, imagine Maracanã, lotado, final da Copa do Mundo. O pênalti, está ali o cara para bater o pênalti. Errou, perdeu a Copa, acertou. Aí o cara erra. Aí vai começar aquele monte de gente, não vai? Ah, mas ele não sabia bater. Eu não sei o quê. Olha lá, Benedito. Quem está entendendo, diga glória. Mas o Josafá, volta alguns capítulos, 14 capítulos, capítulo 20. A luta chegou dentro da casa dele. Quando chegou a luta, ele foi buscar o Senhor e falou, Senhor, os meus olhos estão postos em ti, mas eu não sei o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, você busca o Senhor que vai te ensinar o que fazer. Quando ele buscou o Senhor o disse, nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Então o primeiro benefício que quando a gente busca o Senhor, Deus te direciona. Como é legal você dar os passos certos, tomadas certas, atitudes certas, porque o Senhor lhe direcionou. E a primeira atitude que ele tem, você começaria por onde a reforma? Eu vou exemplificar. Como você começa? Como você faz café? Você coloca água, o pó, açúcar e ferve e depois você joga lá no coador? Ou você coloca a água só com açúcar e o café no coador e depois... Como que é que faz? Qual é a maneira certa? Por onde eu começo? Se você fosse colocar piso aqui, você começaria daqui ou começaria de lá? Já faz o teste aqui, nós vamos comprar piso novo para casa. Aleluia. Os irmãos, pastor, é piso demais. Por onde você começa? É o pior quadro da história. Em momentos como esse, Joelison, são pessoas que entram para dentro do quarto e começam a chorar. É momentos que as pessoas entram em depressão. Às vezes, para vencer a depressão, é só sair da cama, mas a pessoa não tem força. Ela sabe o caminho certo, mas às vezes não consegue ir. Por onde eu começo? Por onde eu inicio? Mas esse primeiro benefício, Deus deu a direção para... A atitude foi espiritual. Ele começou por Judá e Jerusalém. Ele falou, vou começar a fazer uma limpeza. Para uma mente de um teólogo, assim, irmão, a minha mente abre, porque eu olho para o texto e eu vejo muita riqueza. Você não está conseguindo olhar com a minha ótica, mas eu vou tentar exemplificar para você. Quem acredita que esse ambiente que a gente está aqui é um ambiente separado para uso do templo, para glorificar o Senhor? Quem acha que é top? Imagine você chegar na entrada da igreja ali, já tem uma imagem de escultura de um ídolo aqui, de qualquer santo aqui do Brasil. Você ficaria feliz? E se você chegasse aqui dentro da igreja, você visse um monte de altares levantados, a inúmeros deuses dentro do templo, no lugar que se chama para adorar. Você aceitaria um pregador adúltero e um pecado pregar para você aqui hoje? Você receberia um louvor de um monte de corruptos, ladrões, salteadores? Você receberia esse louvor? Você não receberia nem Deus, era o que estava acontecendo. Se você ficar curioso, depois você leia Jeremias capítulo 7. Eles entravam dentro do templo. E ele falou, não, esse templo aqui ninguém destrói, isso aqui é o nosso templo. Mas saía dali, ia adulterar, ia roubar, fazia...
Irmãos, Israel estava tomado de ídolos. Porque, como disse o Rodrigo Silva, todos os deuses tinham família. As nações, os seus deuses tinham família. O Deus nosso é um Deus solteirão. Não é tão atraente para aquele povo. E eles são atraídos pela cultura cananeia. Aí alguém pode falar, pastor, mas como assim? E quantos não são atraídos hoje pela essa cultura mundana? O mundo mais atrativo, as coisas do mundo mais atraem as pessoas. Mas quando Josias buscou ao Senhor, Deus deu as diretrizes, ele falou, eu vou começar a purificar pela terra, depois eu vou começar pelo templo, porque não, a primeira igreja começa lá na nossa casa, para depois a gente começar aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou começar a consertar a casa, eu vou começar a consertar a terra, eu vou começar a consertar a cidade, porque se eu ganhar o povo, a gente vai derrubar esse sacerdote corrupto. E ele começou pela cidade. Irmão, ele removeu todo o centro de idolatria. Quem está comigo, diga glória a Deus. É nesse período, pastor Murilo, que Jeremias é chamado para o seu cargo. Mas eu tenho uma frase para a tua vida aqui. Uma frase que vai fazer você repensar. Qualquer tomada de decisão, independente do seu propósito, possa ser material, pessoal ou profissional, é necessário buscar ao Senhor para detectarmos as dificuldades e o que elas influenciarão no nosso contexto. Hoje observamos pessoas confusas por fazerem coisas erradas, por não buscarem ao Senhor. Quem já não tomou uma decisão precipitada por não pedir ao Senhor o direcionamento? Tem coisas na minha vida que até hoje eu sofro por consequências de tomada de decisão lá atrás. Errei porque pelo meu temperamento emotivo, impulsivo, teimoso, emotivo, agi muito na emoção. Mas as feridas vai começando a vir, vai vindo as dores. Aí agora para você fala, não, agora eu quero fazer diferente. Então segura. O tempo que você investe para buscar ao Senhor, vou falar de novo. O tempo que você investe para buscar o Senhor será bem menor do que o tempo que você gastará para solucionar uma decisão mal tomada. Eu vou falar de novo. O tempo que você investe, você não gasta buscando ao Senhor. O tempo que você investe para buscar o Senhor será bem menor do que o tempo que você gastará para solucionar uma decisão mal tomada. E tem provas, pessoal, que é ciclo. Olha para o teu irmão agora, pode apontar o dedo para ele e falar assim, tem provas. Fala assim, possa ser, essa prova que você está passando é um ciclo. Fala assim, pode ser 7 anos. Diz o texto, livro de Juízes, capítulo 6. Israel não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Deus os vendeu na mão dos medianitas por 7. Passa 1, passa 2, 3, não acontece mudança. Porque existe um ciclo. Então, o Josias, caminhando para o final aqui, que eu tenho o segundo benefício. Quando ele busca o Senhor, irmã Cristiane, 4 anos depois você vê ele agindo. Esse dia eu falei para alguém, eu falei, olha, as coisas não tocam, fica tranquila. Pastora Lídia é uma mulher de oração. E quem ora ao Senhor, alguém pode até falar para você, está atrasado. Não vai dar certo. Mas esqueceu de um fator preponderante que faz toda a diferença. Buscou o Senhor. E quem busca o Senhor, Deus dá direcionamento. Você lembra do tempo Kairos? Quem lembra do tempo Kairos? O Deus Cronos, que de onde vem cronologia, que comia os filhos, é o tempo que te devora.
Os minutos que eu iniciei a palavra, não consigo mais, o tempo me devora. É a ideia de cronos, cronologia, mas Kairos é o Deus da oportunidade. É um Deus que anda pelado, pastora Rosângela. E ele é careca, assim igual o Maico. Mas ele tem um tupete aqui na frente. E a única maneira de você pegar essa oportunidade é quando você está de frente com ela. Quando você está de frente com ela, a oportunidade é única. Passou, pega! Porque se ele passar por você, ele é careca. Você já não consegue pegar. Está fazendo a vontade do Senhor, quem está buscando ao Senhor, alguém olha para você e fala, não vai dar certo, está atrasado, já está de idade, não consegue entrar na faculdade, não consegue mais emprego bom, porque está com uma idade avançada. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado irmão, aqueles que buscam o Senhor, Deus coloca ele em patamares altos, Deus tira do lixo e coloca no luxo, Deus abre porta que aos seus olhos, aleluia, é impossível. E Deus faz coisa tão grande, que não tem currículo, não fala inglês, não sabe nem falar, nós vai, nós vem, mas Jesus coloca lá no RH, coloca na maior empresa, porque Ele é poderoso. O segundo benefício de você buscar o Senhor, é que você encontrará tesouros perdidos em lugares improváveis. Eu vou falar de novo. O segundo benefício de você buscar o Senhor é que você encontrará tesouros perdidos em lugares improváveis. Lê comigo. Versos de número 8. Ele tem 26 anos de idade agora, pessoal. Evangelista Pedro, ele está com 26, ele começou com 8. Está com 26 anos de idade agora. E por ter buscado ao Senhor, Deus deu direcionamento para ele. Depois que ele purificou toda a terra, ele falou, vou voltar para Jerusalém. Agora a coisa é aqui. E o texto diz, versos de número 8. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maceias, maioral da cidade, a Joá, filho de Joacás, registrador, para o quê? Repararem a casa do Senhor, seu Deus. Olha para mim aqui, olha para mim. Depois você lê. Eu acho que é segundo livro de Reis ou é primeiro livro de Reis? Eu acho que é segundo livro de Reis. O segundo livro de Reis vai falar que os reis de Judá deixaram aquela casa daquele jeito toda bagunçada. Quer me deixar bravo, irmão? Bravo, eu passar em frente à igreja e ver as igrejas com as fachadas tudo feia, mal pintada. Os azulejos arrancados, as paredes caídas, eu fico doido. Falei, uma igreja dessa aqui, meu, casa do Senhor tem que ser bonitona, top das galáxias. Deus dá dinheiro, não precisa nem de dinheiro, a gente faz sem dinheiro, porque não precisa de dinheiro, precisa de contato. E a gente tem um contato bom que é o Papai do Céu. Fazer uma fachada aqui, um painel luminoso, que passar aqui, vão nem olhar mais pro frango frito. Vão olhar só para cima. Levantarei meus olhos para o onde? De onde me virá o socorro? Ele veio do Senhor. Bagunçou a casa. Aí o Josias, estou encerrando, é o segundo benefício de buscar o Senhor. É que você vai encontrar tesouros perdidos em lugares improváveis. Ele falou, vamos buscar, vamos organizar a casa. Vamos fazer a limpeza na casa. Chama os pedreiros, os pintores, os edificadores. Aí falou assim, pega o dinheiro para dar para os camaradas comprar as peças, os materiais. Numa dessa, o dinheiro você guarda onde? Onde você guarda o dinheiro? É em qualquer lugar? Onde você guarda, Sueli? Diga comigo. O dinheiro é um tesouro. E você lá guarda num lugar importante, sim ou não? Um baú, num lugar escondido, num cofre, porque é algo poderoso, sim ou não? E nessa de pegar o dinheiro, sabe que encontrou junto ali do tesouro? Olha para o irmão do seu lado e fala assim, o livro da lei. Irmãos, sabe o que estava perdido dentro do templo? A palavra.
Não. Não é o filme, o livro de Eli. Tem doido mundo querendo pegar aquele livro. O livro estava perdido no lugar que não poderia estar. Dentro da casa. Eu descobri. E ó, acabou mesmo, agora acabou. Algumas coisas que ele tomou uma atitude inusitada, que me chama a atenção, pastora. Diaconisa Tânia, o mundo lá fora, se não quiser amar, não tem problema. Aqui tem que ter amor. Se lá fora não quiserem perdoar, não tem problema. Aqui tem que ter perdão. O mundo lá fora pode fofocar. Aqui é lugar de unidade. Aqui é lugar de bênção. Aqui é lugar de comunhão. Aqui é lugar de buscar o Senhor. Ruim é quando aqui não está amando, não está perdoando, não está tendo comunhão. Estamos fazendo tudo de errado. Por quê? Porque a gente perdeu aquilo que não poderia ter sido perdido. Onde nós não valorizamos o aprendizado da palavra de Deus. Mas eu quero te convidar nessa noite para você se levantar. Levante-se. Eu tive a oportunidade de conhecer o líder dos discípulos globais. Mora em Equador, viaja o mundo todo. Você acha que está difícil aqui do Brasil para pregar o evangelho com toda a facilidade? Tem Bíblia até do Thales Roberto hoje. Nada contra Thales Roberto, Deus abençoe tua vida. Tem Bíblia do Edir Macedo. Tem Bíblia de todo mundo hoje. Vivemos um analfabetismo bíblico. Prova disso que nem Bíblia você trouxe para o culto hoje. Não tem a importância para você mais a palavra de Deus. É um livro qualquer, mas o seu celular você não esqueceu. O livro da lei perdido dentro da casa. E sabe o que ele fez para ensinar um pastor lá em Cuba? Vai pregar o evangelho em Cuba lá, abre a sua boca, vai pregar lá. Foram para a praia. Colocaram uma sunga. Sunga não, né? Eu forcei a barra agora aqui. Ficou na cadeira da praia, com a apostila, instruindo o outro irmão do lado aqui, porque não pode, não tem culto lá para cultuar não. Sabe como chega a Bíblia na Coreia do Norte? Eles colocam Bíblia num balão e solta. Onde cair lá, é alguma casa, numa família, pode acontecer uma conversão. Eu estava em Curitiba, num congresso de pastores, e quem estava palestrando era um muçulmano que se converteu ao cristianismo. Ele estava fazendo uma tese, o seu TCC, trabalho de conclusão de curso. E ele tinha que comparar o Alcorão com a Bíblia Sagrada. Deram para ele o Evangelho de Lucas. E ele começou a ler o Evangelho de Lucas. E na leitura do Evangelho de Lucas, aleluia, ele teve um encontro com o Senhor do Evangelho. Hoje é um dos maiores pregadores. Perdeu família, foi expulso de casa. E hoje é procurado pelo Estado Islâmico. E ele chegou para o pastor dele e falou: pastor, no Islã, ora 5 vezes ao dia. Cristianismo, quantas vezes ao dia ora? Que graça é essa que nos relaxa? Que graça barata é essa que não nos transforma? Mas ele buscou o Senhor. E um dos benefícios de você buscar o Senhor é que você vai encontrar tesouros perdidos em lugares improváveis. E quando ele encontrou o livro da lei, aleluia, o texto diz que ele rasgou as suas vestes em sinal de humilhação. Foi consultar a profetisa Hulda. Não tem tempo para me entrar aqui nos tópicos. A coisa estava tão feia que ele falou assim: liderança,
Eu não estou pedindo para vocês virem, não, vocês estão convocados, eu quero chamar os líderes. Deixa eu falar para você, liderança. Deus colocou algo na sua mão, tá? Romanos capítulo 13. Toda liderança é constituída por Deus. Você está achando que você está fazendo para mim? Você está enganado. O meu papel é estimular você, é te convocar, é te chamar. Não quer vir? Problema é seu. Mas vai chegar um dia que você vai estar diante do Senhor. E Ele falou assim: servo mau e infiel, eu tinha colocado nas tuas mãos e você não o fez. Convocou o livro, convocou os líderes, leu as palavras da lei perante todo o povo. E Ele disse: eu vou consertar a casa agora. O verdadeiro culto ao Senhor retornou. E uma das coisas mais importantes, Ele colocou a arca no lugar que deveria ser colocado. Sabe por que a gente perde o que não deveria ser perdido? Porque a presença de Deus está muito longe de nós. Grupo de louvor, vem para cá. E quando ele encontrou o livro da lei e ele o leu, ele disse: a partir de hoje, a gente vai fazer conforme está escrito nesse livro. Pega a sua Bíblia, levanta ela para mim assim, só você que trouxe. Se é seu celular, não tem problema também, levanta seu celular assim para mim, faz assim com seu celular. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui não pode ser abandonado. O salmista disse: aquele que meditar de dia e de noite vai ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Sabe como às vezes eu preparo o sermão? Eu chamo uma cliente, ela demora alguns minutinhos, já falo: olha que verdade, deixa eu anotar isso, já anoto um texto. É o tempo que Deus me deu, eu vou fazendo. Prepara um louvor aí, algo que Deus tocou no coração de vocês. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, meu irmão. Você foi escolhido por um propósito. E quem buscar o Senhor tem benefícios. Você está precisando tomar uma direção. Você está precisando tomar uma atitude. E é tão gostoso. Eu não sei se você já leu aquele texto de 1 João, capítulo 5. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve naquilo que o pedimos, temos confiança, porque alcançaremos as nossas petições. Chegaram para Josué, com aquele povo, falou: olha povo, nós atravessamos o Jordão. E eu estou aqui no lugar chamado Siquém. Gênesis capítulo 12, Deus fez uma promessa para Abraão em Siquém. Eu estou no lugar da promessa. Mas eu estou achando que vocês estão dizendo que é uma coisa ruim servir ao Senhor. Não tem problema! Vocês acham que é ruim servir ao Senhor? Está todo culto. Acordar cedo, renunciar. Viver uma vida de santidade. O Asaf se sentiu assim: eu tenho purificado a minha mão em vão. Quase eu desviei. Está difícil para você? Está achando ruim? Está querendo viver os manjares do mundo? Não tem problema. Não tem. Faz o seguinte: atravessa o Jordão de novo. Sirva os deuses de Terá, pai de Abraão. Não, faz o seguinte: permanece na terra. Serve os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Mas eu sou sacerdote da minha casa. Eu e a minha casa, ela vai servir ao Senhor. Na minha casa, eu não vou levantar altar a Baal, Astarote, a Milcom, não. Na minha casa eu não levanto a Deus Moleque. O altar da minha casa, aleluia, é a minha própria vida. Eu sou o sacrifício vivo ao Senhor. Minha casa é lugar de adoração. Eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita dentro de mim. Eu sou portador da presença do Senhor. Esqueci de ler um texto. Esse texto aqui é lindo, eu encerro. Aqui o texto, só o texto. Nem
sei se está mais aqui o texto. Não vou conseguir. Vamos ver se eu acho. Aleluia. Vou ler esse texto, porque esse texto é importante. É um texto bíblico. Eu me rasgo por inteiro. Tudo, mas vem novamente. Eu mergulho. Aleluia. Fecha os teus olhos. Ardente, mas peço que tua presença aumente. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e no dia que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quer prosperar? Você quer prosperar? Busca o Senhor. Para de ficar tomando decisão precipitada e ficar sofrendo. Eu já falei para minha esposa, não aguento mais sofrer. Eu falei para ela, quero tomar as melhores decisões agora, vou orar. Já fui muito ansioso, já parti muito pela ansiedade, já agi muito na emoção. Agora se Jesus falou, vai, eu vou. Se Ele mandar eu ficar, eu fico. É você mais forte do que o Senhor? Você quer viver uma vida direcionada por Deus? Curve tua cabeça, vamos adorar o Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Passa pelo fogo. Aleluia, levante a sua mão para adorar o Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, Quem pode adorar o Senhor comigo nessa hora? Deus está dando direcionamento para você hoje. Faça direcionado pelo Senhor. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na sua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, santos, não sei mais viver. Só levante a sua mão para adorar. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chama pela glória, a glória de
precisa. Oh, aleluia, é a presença de Jesus. Paulo estava passando um momento de tribulação na sua vida, pastor Murilo. Ele foi buscar o Senhor 3 vezes. Papai, afasta de mim este cálice. Afasta de mim, Paulo. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De obreiros, fui pra quê? Com um carro e voltei com outro. A pior decisão da minha vida. Eu vou falar de novo, fui pra reunião de obreiro com um carro e voltei com outro. Cheguei na casa, achei que a minha esposa ia ficar toda feliz com o carro novo. Renato, que carro é esse? Troquei. Olha aqui, amor, aí o homem é terrível, né? Moço, se eu falar pra você, aqui tava... Não, isso aqui fiz mó negócio, meu. Você não tem noção. Isso aqui é o seguinte, aquela conversa pra boi dormir. Resumo da história, eu perdi 20 mil reais nessa brincadeira. Olha pro teu irmão, você tem 20 reais pra devolver pro pastor pelo erro que ele cometeu? 20 mil. 20 mil. E quando eu desfiz do carro por problema não, porque aí eu falei, meu, eu vou desfazer. E eu sou enjoado com o carro. Eu falei, vou vender o carro. Todo mundo que se envolveu na compra do carro deu ruim. Todo mundo que se envolveu. Que teve contato, tá ali, quem me conhece, andou comigo, sabe. Até hoje tem prova desse